E agora não sei. Não, eu tenho mais curiosidades acerca do livro, não é? Por exemplo, ao tocares em temas tão incomodativos como alguns que já aqui falei, pergunto-me se para ti a arte, e neste caso a arte poética, deve assumir uma dimensão de combate e de denúncia mesmo. Nem que a denúncia seja só o desamparo, por exemplo. Se calhar foi o lado do teu livro que me tocou mais. Não é? Eu acho é um bocado ambicioso dizer uma coisa dessas, mas eu acho de qualquer modo que toda a expressão artística é sempre uma expressão de combate, de uma forma ou de outra. Nunca uma obra de arte entendida como tal é inócua, de modo algum. Ou seja, é sempre perturbadora, positiva ou negativamente, mas é sempre perturbadora. Mesmo quando não cria qualquer emoção, também aí está a intervir pela negatividade. Ou seja, está a afirmar-se como inoperante, como, digamos, sem interesse. Ora bem, portanto, daí que ao escrever, quem escreve, penso eu, quem escreve o que diz tem que dizer alguma coisa, não apenas a ele, mas fundamentalmente a ele primeiro, mas depois a quem eventualmente ler, no caso da escrita, ou quem vê, ou quem ouve, seja quem for, seja de qual a dimensão que for. E, portanto, entendo que quando um poeta, quando um escritor, quando um pintor, quando um músico faz uma peça, e essa peça não se destina apenas ao puro deleite, creio eu. É entendida de múltiplas formas, de múltiplas maneiras, pelos ouvintes, pelos leitores, mas ela tem que dizer alguma coisa. O que é que significa dizer alguma coisa? Para mim, dizer alguma coisa significa intervir de modo a que, de algum modo, possa criar disponibilidade para agir, seja em que dimensão for. Evidentemente que são poucos os artistas que o fazem, mas a ambição da arte deve ser essa. E, portanto, quando, por exemplo, neste livro, quando no poema em que tu há bocado referiste do campo de concentração, quando se diz que houve num campo de concentração o assassínio de um poeta por ter dito que tinha sonhado que tinha fugido da prisão, só pelo sonho, evidentemente que isto tem que significar alguma coisa. Esta rebeldia, mesmo que seja onírica, mesmo que seja no sonho. E, portanto, eu acho que é digamos assim, essa dimensão que deve atravessar a arte como uma expressão, creio eu. Sim. Mesmo quando nós sabemos que a poesia chega pouco às pessoas porque é uma arte elitista, não é? Portanto, a capacidade transformante dela, por aqui, se calhar está muito limitada, digo eu. Certamente que sim. Certamente que sim, mas isso não pode, digamos, ser impedir ou inibir que se procure fazer isso. Portanto, porque eu entendo a poesia nestas duas dimensões. A poesia tem que dizer alguma coisa a quem lê, mas não tem que dizer necessariamente aquilo que a pessoa sente ou que a pessoa pensa no momento. Na minha perspectiva, idealmente, deve despolutar esse sentir e esse pensar. Não necessariamente reproduzi-lo, porque reproduzi-lo adianta pouco. Sim. E às vezes produz um eco. Isto é, um poema, por vezes,
lemo-lo e ele desaparece. E depois reaparece-nos num momento qualquer. E pá, eu li um poema que tinha a ver com isto. Ou seja, a matéria poética é espessa, ela fica dentro. Mesmo quando nós... E aliás, os teus poemas têm muito isso, eles têm espessura. Têm espessura porque não são simples, muitas vezes, não é? Não são uma musiqueta. Sabes que o Jorge Luís Borges algum dia terá dito que a poesia é parte da literatura que aspira à condição de música, não é? Sim, exatamente. Lembro-me disso. E eu acho isto fantástico porque, por exemplo, há quem defenda que a poesia praticamente não tem que se distinguir praticamente da prosa, porque, por exemplo, a poesia rimada já é uma coisa que já é antiquada, não sei. Ora, não há forma mais musical do que a rima. Tu não usas muito a rima na tua poesia, mas há música. Isto é, se nós alinhássemos os versos de uma forma colorida, aquilo não dava provavelmente uma prosa. Não é? Ou seja, a poesia é uma matéria própria, é uma matéria espessa e própria. E o teu livro tem muita espessura. Ele muitas vezes obriga a descodificar as imagens, as metáforas. Estás de acordo? Estou muito de acordo. Mas mais neste aspecto que eu ia dizer é que eu agora voltei a ler para vir para aqui. Ontem eu estive a ler e dei-me conta de um aspecto que eu tenho perseguido e que aparece está também no livro, que é dei-me conta que a generalidade dos conceitos que aparecem nestes textos poéticos que têm ambição metafórica. Ou seja, esta seja não é para explicar, não, toda a gente sabe o que é que significa isso. Mas é também um chavão que vem dos professores, inevitavelmente. E então, é que quando nós escrevemos um ensaio, é suposto que os termos que são usados signifiquem aquilo. Não é verdade, evidentemente, porque a linguagem natural não é unívoca, portanto é sempre interpretável, mas supostamente é isso. Quando escrevemos uma ficção, é suposto que aí as pessoas estejam a ler com a ideia de que isto é uma ficção. É verdade também, se calhar não existe coisa nenhuma desta, mas pronto, é viável e é plausível. Quando se lê um poema, creio eu, que o ponto de partida da leitura de um poema é admitir que aquilo que é dito não é propriamente aquilo que é dito. É outra coisa. E essa é a dimensão que subjaz à escrita poética e que eu quer dizer, não é só eu especialmente, acho que qualquer poeta, qualquer pessoa que escreve poesia tens medo da palavra poeta, não é? É terrível. É muito pesada mesmo, porque sabes que eu no primeiro livro eu recusava-me a chamar-lhes poemas, dizia talvez poemas. No segundo insistiram tanto que eram poemas, passei a designá-los por poemas, e agora assumidamente são poemas. Pronto. Mas não, a escrita de poemas não transforma a pessoa num poeta. Isso, ser poeta é outra coisa. É outra. Já lá vamos, mas eu não sei se não seria bom para quem está e não conhece o livro ouvir mais um ou dois poemas. E depois essa do que é ser poeta, eu queria lá voltar outra vez.